Como falei na abertura, a gente selecionou um grupo de startups que fazem parte do programa Inception para vir contar o que tem feito e como as nossas tecnologias têm ajudado. E, para começar, vou convidar o Alex Sobral, da iFlow, para falar para a gente um pouco sobre desafios da indústria 4.0 e a utilização de inteligência artificial em chão de fábrica. Obrigado, Gilmar. Meu nome é Alex Sobral, como o Gilmar falou. Um pouco tenso aqui, depois de uma apresentação tão energizante, né? Porque, como eu estava falando, eu sou dinossauro, nerd, então, naturalmente, minhas habilidades de comunicação aí são, né, limitadas, como para todo nerd. A gente fala muito mais de tecnologia do que, né, de toda a animação aqui, do que a gente pode fazer. Então, eu comecei como desenvolvedor, lá em 1984, desenvolvendo sistemas e tudo mais, e sempre fui muito, muito aficionado por toda essa parte de desenvolvimento, e aficionado por IA, estudo IA desde 95, né? Mas sempre fui empresário, sempre criei empresas exatamente para explorar essa capacidade, esse conhecimento, né, essa habilidade de construir soluções. Então, assim, se essa habilidade ela é diferenciada, eu vou tirar o máximo proveito dela. Então, por isso que eu sempre criei várias empresas. O iFlow é minha quinta empresa e foi a primeira focada em IA, porque era meu sonho desde criança trabalhar com inteligência artificial. Porém, não existia infraestrutura para nem infraestrutura, nem valor, nem financeiramente era viável, nem tinha toda a tecnologia para usar IA para construir aplicações. Mas, em 2010, que aí o Gilmar estava apresentando aqui mais cedo, né, com o AlexNet e o surgimento do Deep Learning, eu vi que tinha chegado o momento, com as GPUs da NVIDIA, de IA se tornar realmente uma tecnologia que poderia ser utilizada para construir soluções no mundo dos negócios. E, a partir daí, a gente começou a procurar agora onde é que a gente aplica isso, né? O que é que a gente faz? E aí, depois de várias e várias tentativas em frentes diferentes, a gente participou de um desafio na Vale e tudo mais para automatizar um processo de inspeção visual. Era inspeção visual de trens e tudo mais. E a grande sacada naquele momento, que a gente resolveu, então, agora a gente vai usar IA e vai resolver esse problema aqui. Isso era 2016, 2017. A grande sacada era que, poxa, ok, eu tenho agora uma tecnologia que ela permite que a gente extraia informação de uma massa, né, gigantesca de dados, que são imagens, são vídeos. A gente já armazenava, né, arquivos de imagens e vídeos, mas ninguém sabia o conteúdo. A gente tinha que abrir o arquivo e assistir aquilo ali, olhar a imagem e tudo mais para saber do conteúdo. Mas, quando eu cheguei nesse desafio lá na Vale, eu vi a possibilidade de automatizar tarefas que estavam sendo feitas por pessoas, que eram tarefas repetitivas, básicas, no-brainer, e, portanto, tarefas de máquinas. Então, poxa, aqui tem um espaço para a gente construir um produto. E aí a gente começou, né, ok, eu vou pegar essa tecnologia e agora eu vou construir um produto. Mas, quando eu fui usar, naturalmente eu já, né, sabia bastante, o trabalho era gigantesco. Assim como hoje, usar IA está muito fácil, todo mundo aqui, né, começa a usar ChatGPT e tal. Desenvolver uma nova IA é extremamente difícil, especialmente quando você precisa criar uma nova rede neural, que é o que a gente faz. A gente cria redes neurais. Então, essa é uma diferença fundamental nossa, porque aí a gente acha o problema para construir a solução. Então, quando a gente começou a
utilizar essa tecnologia e resolver e construir o iFlow e tudo mais, o mercado que mais demandou essa tecnologia, que é onde havia maior número de oportunidades, era exatamente o mercado industrial. Por quê? Porque é um mercado que tem um alto nível de automação e sempre está buscando mais e mais e mais automação. Porém, é também um mercado onde tem um processo de digitalização extremamente atrasado comparado com os mercados que a gente lida em geral, como telecomunicações, financeiro e tudo mais. Então, assim, como aquela fábula lá dos vendedores, né, da fábrica de sapato que mandou 2 vendedores para a África para poder expandir, né, para outros mercados, o primeiro vendedor ligou, desiste da ideia porque aqui na África ninguém usa sapato, não vai vender. E aí o segundo vendedor ligou energizado e falou, cara, manda muitos carregamentos de sapato para cá, a gente vai vender muito aqui, porque aqui ninguém usa sapato, ninguém tem sapato. Então, eu sou esse segundo cara. Eu vejo as possibilidades, as oportunidades de chegar em um espaço e construir solução em cima daquilo. E como, né, a cabeça de nerd sempre vai ser uma solução de software que irá resolver toda aquela questão. Porém, sempre é um desafio. Então, a gente encontrou todas as oportunidades que tinha em vários e vários espaços diferentes, em várias indústrias diferentes, e viu que poderia criar, porém, a gente encontra lá um espaço muito difícil de se trabalhar. Primeiro, porque é uma cultura muito tradicional. É um ambiente que não é nem um pouco hospitaleiro para a questão digital, para os computadores, né, para as máquinas em geral, não tem refrigeração, não tem a energia estabilizada, é uma série de coisas, né? Não existe conectividade, praticamente, é extremamente complexo, e todo modelo que a gente precisa, comercial aqui, trabalhar para sobreviver, pagar as contas e tudo mais, que é o que faz uma empresa parar de pé, encontra uma barreira, porque o pessoal, engenheiro, só quer saber de comprar máquina. Eu quero comprar a máquina é minha e eu não quero mais ter nenhum custo com relação a isso. E aí, como é que a gente consegue, né, superar esses desafios? E aí, para qualquer uma que eu não sei bem o perfil de todo mundo, eu imaginei que teriam bastante estudantes. Poxa, se eu quero criar uma empresa, se eu quero fazer um negócio, se eu quero resolver alguma coisa, como é que eu consigo superar, porque é muito complexo esse processo, superar todas essas dificuldades e, efetivamente, conseguir entregar valor, né, para a empresa, para o seu cliente. Então, o iFlow foi pensado como ser uma plataforma baseada em modelo SaaS, baseada em no-code, né? Intuitiva, fácil de usar. Porque, assim, hoje em dia, a gente brinca, né? Ninguém mais lê manual, ninguém quer saber mais de ter dificuldade de aprender a usar nada. E aí, para que você consiga transformar a vida do seu usuário fácil, para que ele possa usar seu sistema, o desenvolvedor ele vai ralar meses e anos trabalhando. Essa é a realidade, né, para quem é da área de tecnologia. Quanto mais fácil de usar, mais difícil vai ser de desenvolver e de criar essa solução. Mas existia uma sacação que me deixou perplexo nesse momento. Poxa, a vida inteira eu olhei para um problema e aí eu pensei como eu poderia construir um código que iria resolver aquele problema. E daí, né, a tradicional de sistemas, você tem o input de dados e você faz o programa que vai processar esses dados para gerar o output. Mas havia uma coisa diferente com IA. Eu pegava uma imagem, uma anotação, eu entregava a imagem para o modelo e eu dizia o que eu queria na saída. E aquele modelo, por um processo matemático, eu sou fascinado, eu adoro, mas é extremamente complexo, ele converge
para o programa que resolve aquele problema. Então, o modelo de IA, essa história de treinar com dados e tudo mais tal, é uma forma diferente de criar programas. Diferente em todos os aspectos, mas ainda é um programa. Por mais que seja surpreendente que você ache que o ChatGPT está ali racionalizando, ele é um programa. Porém, a construção dele foi muito diferente. Eu coloquei o input, eu disse o que eu queria no output. E aí ele aprendeu a resolver esse problema. Essa é, para mim, enquanto desenvolvedor, a grande revolução do Deep Learning, né, na vida da gente. Você agora pode criar soluções onde o seu usuário irá dizer o que ele quer de saída e fazer com que o sistema faça o programa para ele. Então, essa aí, né, a gente viu aqui vários exemplos de IA generativa, LLMs e tudo mais. Todas elas são soluções que foram construídas com um propósito. O usuário quer uma saída, ele vai dar uns inputs, e essa gigantesca rede neural irá construir a resposta. É o programa que irá entregar essa resposta. E foi assim que a gente enxergou a oportunidade de construir uma nova ferramenta utilizando o IA para o mercado. Então, assim, a gente precisava resolver aqueles desafios, e aí essas seriam as diretrizes. A gente teria que entregar algo que fosse fácil de usar, né? Teria que ter um tempo de implementação muito rápido para que a gente efetivamente consiga fazer com que as pessoas utilizem a tecnologia. Esse é um ponto também crítico. Se eu não tenho conectividade, como é que você resolve isso? A gente trabalha na cloud, né? Todo mundo aqui acostumado a estar sempre conectado. Quando vai para aquela cidadezinha remota do interior que não tem conectividade, a gente fica ali. E agora o que é que eu faço? Você tem que ter uma solução que possa rodar local. E foi aí onde se tornou a maior parceria que a gente tem com a NVIDIA. A NVIDIA, como sempre, uma empresa muito visionária, lançou desde muito tempo a Jetson, a linha Jetson, que é um device, é um chip para rodar na borda, e aí permite que toda essa parte de IA que exige esses data centers e tudo mais para poder processar e tal, consiga rodar lá na borda, sem conexão. E também um processo em que você possa entregar, né, porque a IA ela é treinada, e aí, um dos grandes riscos que a gente tem hoje com o uso das LLMs e a generativa é porque elas alucinam, né, um termo novo que inventaram para descrever um fenômeno, porque ela é um programa probabilístico. E, por ser probabilístico, ela sempre tem uma taxa de erro. Então, o alucinar da LLM é simplesmente a probabilística do modelo. E você tem que saber como endereçar isso no momento em que você está construindo uma solução para o negócio. Porque, né, em qualquer negócio, se você fez um sistema que está te dando, né, ali um valor errado, e você entrega isso para o seu usuário começa a tomar decisões. Imagina que você entregou aqui, você fez sua planilha usando o ChatGPT e tudo mais, seu sistema e tal, e aí, na hora que o diretor lá vai usar para ter uma resposta, a resposta está errada. No dia que alguém descobrir que ele está dando resposta errada, qualquer que seja, e uma decisão crítica foi tomada por conta de uma resposta errada, a IA vai cair em total descrédito. E a gente já viu isso acontecer em ciclos. Mas esse é o ponto crítico a ser resolvido. Como que você minimiza o problema da probabilística
dessa tecnologia? Criando um processo de aprendizado contínuo, de retroalimentação, onde tudo que ela errou, que é detectado que ela falhou, retroalimenta para melhorar o aprendizado. Esse processo cíclico é fundamental para que você consiga manter seu modelo sempre em aprendizado, porque só assim ele irá conseguir chegar ali numa acurácia, né, numa resposta correta de pelo menos 99%, porque abaixo disso todo mundo irá renegar seu produto. E, por último, para aqueles que gostam, né, como eu, de criar produtos, um elemento crítico para todo desenvolvedor é a manutenibilidade do código. Você fazer algo que, todo momento, dá um problema qualquer, porque está com a rede lenta, porque isso, porque aquilo, porque parou, né, que é o que todo mundo de TI enfrenta todos os dias, os bugs, as falhas, né, as paradas de sistema, as quedas de comunicação e tudo mais, o seu sistema precisa ter o mínimo de manutenção possível, porque o pior custo que existe é o custo de manutenção. Do sistema estar parado, dos seus usuários estarem lá super irritados, né, cancelando o contrato, e você gastando energia e tendo pessoas para fazer um trabalho de uma coisa que deveria estar funcionando. Então, para todos os negócios, esse é um ponto crítico. Como você consegue superar os desafios e, efetivamente, daí, criar uma solução. Vou passar um vídeo rapidamente aqui, só para ilustrar um pouco, né, o que a gente tem feito. A gente, como eu falei, né, tem uma presença muito forte na indústria automotiva. A gente começou em 2019. Esse aqui é um case que a gente fez lá no Vietnã, mas em 2019 a gente estava fazendo um case aqui na Volkswagen, na Audi, para fazer a inspeção final dos veículos na linha. Então, tinha um conjunto de inspetores, é uma tarefa extremamente repetitiva ficar vendo, e aí a gente colocou câmeras ao redor da linha para identificar os modelos do T-Cross ali, e aqui a interface onde, rapidamente, o próprio usuário cria e ensina o sistema a fazer o processo de inspeção. E aí, vira o sistema onde ele automatiza o processo na linha e começa a gerar dados, que a partir daí você vai para um segundo nível de solução. Então a gente depois replicou isso em vários pontos da fábrica, aí começou a trabalhar com parte de logística ferroviária, né? Começou a fazer coisas em outras indústrias, né? Área de segurança patrimonial para roubo de carga, área de segurança no trabalho, né? Área aqui de óleo e gás para fazer inventários e tudo mais. Parceiros nossos construindo soluções de mapeamento florestal usando drone. E explodiu a quantidade de aplicações que foram feitas todas usando o iPhone. Então, o ponto-chave aqui é que, né, tudo bem, como eu falei, meu fascínio é sempre em construir soluções. E como é que você consegue sair de uma tecnologia e, efetivamente, conseguir construir um produto? E qualquer área que seja, né, não necessariamente em uma empresa, em torno disso, mas também quando você está lá na sua área de trabalho e você precisa resolver um problema da sua área usuária, você foi contratado para isso, como é que você consegue sair da pura tecnologia e, efetivamente, entregar um value proposition, uma proposição de valor para o seu cliente, a sua área cliente. Então, eu vou abrir aqui um tempo maior para que a gente possa conversar. Não, obrigado. E assim, não sei se... eu vi que tem pessoas técnicas aqui. Uma coisa que seria interessante, se vocês tiverem questões técnicas, eu seria a pessoa para vocês perguntarem.
Uhum. E eu gostaria de saber como é que está o mercado para a questão de visão computacional a nível de pesquisa na área da saúde. Visão computacional é um negócio que explodiu, né? Foi o primeira solução de IA e realmente explodiu em todas as áreas. A gente enxergou isso e é incrível como para todo lugar que você olha agora você vê a aplicação e continua surgindo a aplicação de visão computacional. É algo assim, não tem paralelo, né? As LLMs elas estão explodindo por um lado, mas eu diria assim, existe um número infinito de oportunidades. Na área de saúde, você sempre tem aquele problema da cultura. Então, o médico, a gente já fez vários cases na área de saúde, mas médico só ouve o que outro médico fala. Então, chega lá um nerd para falar, não, dá para fazer isso, aquilo, outro. Você encontra uma resistência muito grande, porque é uma classe que tem uma cultura muito específica que você tem que saber como lidar. Existe toda aquela história de que a IA vai acabar com a profissão do radiologista que fica ali analisando, né, o raio-x, as tomografias para identificar, né, doenças em estágio preliminar. O que não é verdade, naturalmente, porque é aquela história. A IA ela tem que ser interpretada como uma ferramenta que vai potencializar seu trabalho. Então, a IA vai dar sugestões de locais onde podem ser caracterizados como um câncer, por exemplo, ou qualquer outro problema, e, no final, tem que ser um ser humano muito bem capacitado para verificar se aquilo está correto ou não. Hoje, vocês sabem muito bem, usam o ChatGPT, você escreve, ela te dá um resultado e você tem que ler para conferir se aquilo faz sentido ou não. E se você não fizer isso, você está correndo um sério risco. Então, eu diria que as oportunidades elas continuam explodindo e a área de saúde é ainda uma área que tem muito a explorar. Tem muitas possibilidades de usar a visão computacional nessa área, mas o caminho precisa ser saber como traçá-lo para você vencer determinadas barreiras e, efetivamente, conseguir entregar valor ao final disso. Um segundo ponto que eu diria é que é preciso garantir o ciclo de realimentação para tudo, porque é assim que você vai conseguir evoluir um modelo de visão computacional até ele chegar numa acurácia superior a 99%, que é necessário para a área de saúde, né? Tudo bem que o modelo que entrega uma acurácia menor ele já ajuda, mas ele pode entrar em descrédito facilmente. Então, não é fácil. Hoje em dia é muito mais fácil porque você usa redes prontas para poder aprender uma área específica. Diferente do que a gente vê com a LLM, não é tão fácil trabalhar com visão computacional em áreas específicas, porque nem com a rede generativa, né? Porque elas não foram treinadas nesse escopo específico, né? Não foram. Se você pegar uma Iolo hoje, pré-treinado, modelo Iolo, ele não foi treinado com imagens de saúde, então ele não vai te responder bem. Você tem que criar, coletar, fazer uma curadoria do seu dataset para conseguir fazer com que ele aprenda dentro do escopo específico. Então, esse é um trabalho alto, muito grande, um esforço muito grande para fazer a sua base de dados que vai treinar a IA. E, em segundo lugar, construir todo um processo que realmente ele consiga evoluir continuamente até ser uma solução. Beleza? O rapaz ali, camisa preta ali. Obrigado. Muito bom. Eu sou Rafael Souza, eu sou head de consultoria de tecnologia e IA na Álvares e Marçal. Eu já ia fazer essa pergunta antes de você terminar a sua resposta dessa forma. A gente tinha um esforço muito grande para criar modelos do zero, mesmo com o Deep Learning. E agora
meio que qualquer um consegue fazer uma classificação, detecção de objeto com uma chamada de API. No meio do caminho tem todas as aplicações de indústria que você mostrou aqui. Como é que você, enquanto fundador e direcionador técnico das soluções da iFlow, está absorvendo o conhecimento dos clientes em que você trabalha para aprender sobre os casos de uso que você desenvolve e aplicar esse aprendizado nos seus próximos clientes? Como que isso mudou da época pura Deep Learning até a fase que a gente está vivendo agora e como é que você vê isso evoluindo em termos do conhecimento e da propriedade intelectual sobre os modelos que os seus clientes desenvolvem? O iFlow foi pensado para ser uma plataforma, né, que facilita o desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação de visão computacional. Então, um ponto que é um ponto crítico, já que a gente está aqui prestando serviço para as empresas, é a gente garantir, naturalmente, a propriedade dos dados da empresa, né? Então, a gente teve que construir algo totalmente multi-tenancy, está na cloud, mas ele permite que a empresa mantenha os dados dentro de casa, né, sob o seu controle, que são dados críticos, confidenciais e tudo mais. Então, foi construído para ser aderente a isso e a garantia contratual de que os dados são da empresa. E aquele modelo não será utilizado para outras empresas e tudo mais. Então, teve que ser construído nesse formato. Naturalmente, algumas áreas, algumas aplicações, elas são iguais para muitos clientes, como, por exemplo, detecção de API. E aí, a gente pode fugir um pouco disso, porque aí a gente tem, né, esses dados, primeiro, que não são confidenciais, assim, tirando a identificação das pessoas, mas não é confidencial uma pessoa usando API, você pode gerar uma base, tal, treinar um modelo e replicar esse modelo para todo mundo. A gente construiu a iFlow para ser totalmente componentizável, então a gente cria componentes e, a partir daí, a gente tem modelos prontos que foram treinados aí com, né, uma variedade muito grande de dados de diferentes fontes para resolver questões específicas, como, por exemplo, detecção de API. Então, existe o processo de você garantir a propriedade dos dados para a empresa, dos dados que são da empresa, e existe a possibilidade de você utilizar uma massa de dados pública ou de outras fontes para construir um modelo que você, sim, possa usar em qualquer empresa, porque ali não tem nada, digamos assim, específico nem crítico. A gente, a partir daí, construiu algumas aplicações específicas que aí a gente já vende com um brand diferente, com, né, outros preços, outro modelo de negócio, de acordo com o mercado e tal. Então, é um desafio sempre, é muito trabalhoso, e esse é um ponto que a gente sempre fala, é muito trabalhoso construir um modelo do zero. Muito. O que a gente oferece é a facilidade para que você possa construir rapidamente, né, o modelo. Então, no iFlow, por exemplo, a gente consegue fazer um modelo, aprender e começar a fazer detecção com 10 imagens, em 5 minutos. Entendeu? Então, a gente trabalha enquanto desenvolvedor para facilitar a vida dos usuários. É assim desde sempre. E aqui um depoimento. O Alex é o maior especialista em TensorRT que eu conheço no Brasil. Então, quem quiser, nos intervalos depois, explorar um pouco do conhecimento que ele tem, da vivência e da experiência que tem com visão computacional, eu recomendo muito. Obrigado, Gilmar. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa para o almoço agora. A gente começa a voltar a 1h e reinicia aqui a 1h10, tá bom? Obrigado.